TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Senhoras e senhores, é com satisfação que voltamos com mais um programa Você Sabia?, no qual nós procuramos levar ao conhecimento de nossos telespectadores assuntos dos mais variados nuances e tratando dos mais diversos assuntos possíveis. E hoje nós estamos trazendo aqui o Luciano Brandão, que ele lida com BPM, Business Process Management, gerenciamento de processos de negócios. Isso para mim é uma coisa da qual o meu conhecimento deve ser muito pequeno. Para ele, naturalmente, ele vai ter a satisfação de dar uma explicação sobre o que trabalho ele realiza, e para os empresários, eu acredito que seja de muita importância. Luciano, vamos tratar do teu assunto, vamos saber qual é o negócio da tua empresa. Assim, devagarinho, conversando como quem não quer nada, que nós vamos chegar no fim, tá bom? Ok, agradeço a atenção, a oportunidade da gente conversar um pouco sobre esse assunto. E na verdade, todo mundo entende um pouquinho de processo de negócio. A gente sempre diz que todas as organizações, todas as empresas, elas são um conjunto de processos que no dia a dia é uma grande engrenagem funcionando, e todas as engrenagens têm que funcionar. O que a gente faz utilizando esse conceito de BPM, nós planificamos essas engrenagens numa espécie de fluxograma, para todo mundo entender. Tem uma palavra mais técnica, mas a gente faz um fluxograma para entender como as coisas têm que acontecer dentro de cada organização e dentro de cada processo, dentro de cada organização. Quer dizer que, vamos dizer que eu esteja com vontade de abrir uma empresa. Eu vou lá procurar o Luciano e vou dizer: Luciano, eu quero abrir uma empresa tratando daquele outro assunto. É o teu começo em agir ou já vai entrar na empresa pronta? A gente trabalha com empresas que já estão montadas, né? Não pegamos nenhum caso de empresa pronta. Mas se houvesse necessidade na criação de uma empresa, pode haver a participação do BPM? Pode, porque aí em conjunto com o empresário que está montando o negócio, a gente monta junto com ele como a empresa tem que organizar, tem que funcionar em cada setor. Se eu pegar o setor de atendimento a cliente, o setor de vendas, o setor de produção, a gente começa a organizar e definir como cada setor tem que funcionar. Quando eu tenho a oportunidade de pensar nisso, eu percebo pontos de gargalo, onde as coisas vão trancar, eu percebo lugares onde eu vou ter problema, que eu tenho que trazer uma pessoa mais capacitada, um equipamento mais evoluído. Eu percebo coisas que a gente faria ou faz e que não agregam nada, que está fazendo porque alguém um dia começou a fazer, mas no final das contas isso não agrega nada. Quer dizer que não interessa qual é o tipo de empresa. Não interessa. Ele vai lhe dizer: olha, eu quero montar uma fábrica de conservas. Correto. Então vai saber o que tem, como é que tem. Porque aí o que acontece? O especialista na fábrica de conservas senta junto com a gente e nós ajudamos ele a desenhar como a fábrica tem que montar, tem que funcionar. E o que é muito comum nisso? Às vezes eu pego duas pessoas da mesma empresa, isso é muito comum, elas têm opiniões diferentes de como a empresa está funcionando. Então, quando a gente vai elaborando e vai desenhando esse fluxograma, esse processo, a gente percebe que essas duas ou três pessoas da organização que estão participando, eles não têm o mesmo entendimento sobre como as coisas estão funcionando. Então a gente começa a achar pontos de melhoria para economizar, para entregar mais valor para o cliente, lugares onde as coisas demoram muito para fazer, que a gente tem que tomar ações corretivas para ser mais eficiente. Então uma coisa que acontece muito, por exemplo... Esses exemplos seria muito bom que a gente fosse dando alguns. Exatamente. Então a gente tem uma situação que está demorando muito para entregar para o cliente algum tipo de trabalho. Algum produto demora muito para a gente entregar para o cliente.
Aí a gente analisa todo o processo, desde a solicitação do cliente até a entrega do cliente, para o cliente, a gente percebe que tem momentos com atividades que ou não agregam nada para o cliente, ou estão muito demoradas, ou que poderiam acontecer ao mesmo tempo, e não está acontecendo devido à organização montada. E quando a gente planifica isso no papel, a gente percebe essas coisas todas. Alguém, não, mas isso aqui não preciso mais, isso aqui poderia fazer ao mesmo tempo, o setor A poderia fazer ao mesmo tempo do setor B e correr em paralelo, e o objetivo disso é que entregue antes para o cliente. Então a gente planifica todo o fluxograma deste processo e identifica pontos de melhoria. Esse é o grande negócio de utilizar as técnicas de BPM junto com os especialistas do negócio. A gente entra com essa tecnologia, com esses conceitos, e apoia os especialistas da empresa. Esse trabalho, ele, por exemplo, questão de contabilidade, disso, daquele outro, isso não é o básico de vocês ou também faz parte? Não, a gente não atua, a gente atua só nos processos. De trabalho. Exato. Tem um cliente que nós estamos fazendo um trabalho agora, que é um escritório de contabilidade. E escritório de contabilidade é uma prestação de serviço que tem diversos processos lá dentro. Então, quando a gente abre uma empresa nova, é um monte de documentação que tem que ser entregue, um monte de contratos que tem que ser assinados, um monte de órgãos governamentais que tem que ser atendidos. Então, nesta empresa, a gente organizou tudo isso, depois que houve um consenso entre as 4 ou 5 pessoas que participam, que elas também não tinham clareza de todas as atividades, cada uma sabia um pouquinho. A gente planificou isso tudo agora, e aí, utilizando um software, nós vamos gerenciar todo este processo. Porque uma etapa do trabalho é apenas clarear e planificar todos os processos. A próxima etapa, se convém, se tem verba e se é viável, a gente bota um software para gerenciar tudo isso. Porque o que acontece? Às vezes, nesse caso pontual, quando alguém quer saber como é que está a empresa do seu Osvaldo, ele está abrindo um CNPJ novo, como é que está? Tem que perguntar para cada pessoa da organização, como é que está isso, como é que está isso, como é que está isso. Automatizando com o software, o gerente não precisa sair perguntando, o software vai mostrar, ó, está neste ponto e está trancado faz 3 dias no Luciano, que ainda não conseguiu resolver essa pendência. Então ele tem uma visão gerencial de tudo que está acontecendo para cada negócio cada processo que está ocorrendo. Se eu, por exemplo, quisesse ter um trabalho aqui dentro da empresa, que documentação mais ou menos vocês necessitam para poder começar a fazer o trabalho? A gente precisa conversar com as pessoas do setor. Vamos imaginar um setor aqui... Circulação. A gente conversa com as pessoas do setor de circulação e monta como essa área tem que funcionar. Ou melhor. A gente pode montar como essa área está funcionando e como nós gostaríamos que ela funcionasse para ela ser mais eficiente. Então a gente conversa com as pessoas que estão trabalhando e com os gestores para descobrir como esse setor está funcionando e como deveria funcionar. E aí a gente tenta tomar ações e ajustes de gente, de treinamento, de processo, de equipamento, de sistema para funcionar melhor, para ser mais rentável e para entregar mais valor para o cliente. E tem uma coisa muito importante em BPM, que é entregar valor para o cliente. Esse é o foco o tempo inteiro. Eu preciso que o meu cliente perceba que ou eu estou sendo mais eficiente, eu estou entregando mais rápido, ou eu estou entregando melhor a partir da utilização das técnicas de BPM. Esse trabalho que vocês realizam, né? Exatamente. Mais ou menos uma empresa assim que queira começar um trabalho desse, ela é muito longo o tempo de participação de vocês dentro dela? Não. Uma característica do BPM é que tem que ser muito rápido a implantação. Então, todos os livros, todas as teorias dizem assim, tem que ser rápido e impactante. Não pode ser um trabalho de meses trabalhando, anos trabalhando. Tem que ser muito rápido e muito eficiente. Mesmo que a gente comece num setor menor e depois expanda para dentro da empresa, mas a gente pega um setor que o impacto seja muito rápido para que já tenha ganhos, que possa subsidiar as próximas etapas dentro da empresa. É uma característica do trabalho que se desenvolve utilizando essas técnicas. E a procura por esse trabalho, ela é uma procura bastante ou ainda ela é menor, porque o pessoal
descreia um pouco, que chega alguém na empresa dele, que ele montou, estruturou a empresa, fez tudo lá, estudou tudo que foi jeito, que isso vai valer a pena? Tem os dois casos. Tem o perfil do empresário ou do gerente que ele não acredita em ajuda externa, né? Mesmo ajuda externa de um especialista temporariamente, ele não acredita, ele acha que tá funcionando muito bem. Mas tem um outro perfil de empresário e de gerências que ele diz assim, pô, se vai me ajudar, vem aqui, faz um trabalho de 2 meses, 3 meses, 4 meses, vai ter um valor de investimento, mas é um trabalho, é um resultado que fica para sempre no negócio dele. Então, tem sempre os dois perfis, como em todos os negócios a gente tem os dois perfis, nós tentamos atuar neste cliente, nessa empresa que reconhece que isso vai dar um retorno para ele. E por enquanto a gente está tendo um relativo sucesso. Quando a gente apresenta a ideia, eles gostam e aí se executa os trabalhos e dá um retorno legal. E aqui na nossa região esse trabalho está sendo fácil de fazer, o pessoal está aceitando bem? Todas as novas ideias começam pelas grandes empresas, né? São as empresas que têm mais capacidade de investimento e normalmente estão mais abertas para novos conceitos. BPM ainda é um assunto que está muito na área técnica, não chegou para a comunidade como um todo, né? Então, tem algumas empresas investindo com nós ou buscando fornecedores fora, mas não é muita gente não. Então, acho que ao longo do tempo isso vai ficar mais popularizado e vai ter gente buscando mais essas ações. Ô, Luciano, nós vamos fazer então uma pequena pausa, porque a Fruc está nos esperando aí depois de uma conversa dessas, claro, aí, com os seus produtos, que faz muito bem, a nossa parceira aqui dentro. E aí nós vamos conversar um pouco mais da crença e a não crença das pessoas nesse sentido, na nossa segunda parte, tá bem? Ótimo. Então tá bom. Frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho, considerada a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale, Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário. Ótica Esmeralda, há 40 anos em Lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece. No centro de Lajeado, na Júlio de Castilhos 701. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado.